Excelentíssimos senhoras e senhores, eu queria iniciar fazendo o meu especial agradecimento à Escola de Contas do Tribunal de Contas dos municípios do Pará, uma saudação também muito carinhosa a todos os conselheiros que estão agora aqui conosco, iniciando pela minha estimadíssima amiga Mara, com quem eu tive o privilégio de ombrear esforços, né, com a doutora Elizabeth também, né, e outros membros do Tribunal de Contas do Pará e do Ministério Público do Tribunal de Contas do Pará, que tiveram um papel fundamental na evolução da legislação, tanto na legislação do Ministério Público quanto na legislação do Tribunal de Contas. Então, é uma história de um passado que não pode ser esquecido, porque foi esse passado que nos trouxe ao presente agora. Ao anunciar, eu peço desculpas, ao vice-presidente, que encurtou, inclusive, a presidente, a procuradora do Ministério Público, que encurtaram as suas falas exatamente pelo problema técnico que não decorreu da vontade do Tribunal de Contas, né? Mas foram fatores externos, né? Nem sempre a tecnologia nos dá segurança na transmissão de informações. E isso é recorrente, eu participo de lives, é um problema recorrente que nós estamos evoluindo nessa matéria. Para contribuir com o Tribunal de Contas e todos que estão nos assistindo, eu fiz uma pequena adaptação dos slides aqui para trazer a vocês, no menor tempo possível, o máximo de informações. Então, a atual lei de licitações, a nova lei de licitações que virá, ela, no momento, está no Senado Federal. E ela vai voltar ao plenário do Senado, o que é um fato bastante curioso. Por quê? Porque os senadores votaram e encaminharam ao setor de redação. E o setor de redação teve muita dificuldade para conseguir ajustar o texto. Eu mesmo tinha enviado à Escola de Contas os slides da apresentação de hoje e eles já tiveram uma pequena alteração. Então, eu vou apresentar a vocês a minha fala diretamente e vou disponibilizar a escola para que a escola possa depois enviar a quem desejar os slides, tal como eu estaria apresentando aqui na minha fala apenas, tá certo? Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes. Então, e nós vamos encerrar com o artigo 172 do atual projeto de lei, que é o coroamento de todo o trabalho que todos os conselheiros estão fazendo, especialmente no TCM do Pará, no sentido de qualificar os novos gestores. Ou seja, este evento está previsto na nova lei que virá, lá no artigo 172. E para fazer isso, eu vou fazer algumas observações. A primeira delas é que a nova lei de licitações, ela valoriza muito o Tribunal de Contas. Passam a ter a indicação de quatro artigos especificamente tratando do controle das licitações. Não é mais o artigo 113, em que as pessoas poderiam ir ao Tribunal de Contas representar contra irregularidades na aplicação da Lei 8666. Agora nós teremos 4 artigos. E esses 4 artigos trazem uma roupagem completamente nova aos tribunais de contas. Nós tivemos a oportunidade de contribuir na redação de alguns dispositivos que nós vamos tratar aqui, exatamente com a ideia de que o Tribunal de Contas é uma figura, é uma instituição que atua decisivamente hoje em qualquer licitação, né? E nós temos que buscar os novos valores da sociedade, que clama por segurança jurídica. Ou seja, hoje o gestor público não tem certeza se todos os projetos que ele pretende executar serão mesmo executados, porque no cenário nós temos uma instituição que é o Tribunal de Contas, que deixou de ser um tribunal de faz de contas, atuando 10, 15, 20 anos depois,
para desenvolver, neste momento, trabalhos novos. E até a instituição da suspensão da licitação passa a ter uma nova roupagem. E é sobre isso que nós vamos discorrer agora. Aqui, onde estou hoje, em Brasília, no escritório onde trabalho, é o escritório da advocacia, todos os meus amigos sabem que eu deixei o nobilitante cargo de conselheiro, sem me aposentar, para ir para a advocacia e magistério, né? Foi uma opção de vida que fiz. E aqui onde funciona esse escritório hoje, do lado tem uma obra em andamento. E na obra estão usando uma britadeira, né? Que o pessoal brinca que é metralhadora de baiano, né? Estão usando uma britadeira e eles pararam em homenagem ao TCM do Pará, né? Daqui a pouco eles vão retomar os trabalhos deles e vão prejudicar um pouco o nosso aqui. Eles se comprometeram a ficar parados das 10 às 11 horas da manhã de hoje, né? Mas nós vamos cumprir a nossa programação e vamos ver se a gente consegue, então, trabalhar isso. Na sequência, os senhores terão o conselheiro César Colares, o conselheiro corregedor Sérgio Leão e o conselheiro Daniel Lavareda, né? Muito bem. O que nós temos para falar? Vamos falar, então, com brevidade. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que a gente possa encurtar essa exposição e reduzi-la aí a uns 20 minutinhos, tá certo? Para que não haja atrapalhos maiores. Nós vamos lembrar que essa lei nasceu visando o combate à corrupção, né? Essa foi a linha principal, mas também a liberação do gestor. No Congresso Nacional atuaram duas forças, as dos gestores que queriam atuar com mais liberdade e o controle que tinha que se fazer mais presente. O Brasil hoje tem perto de 5 milhões de normas editadas após a Constituição de 88. Só na área de licitações, para você operar licitações na esfera federal, são necessárias 283 normas. O que significa que o gestor acaba tendo o dever da especialização. Vários conselheiros, quando redigem os seus acórdãos, colocam o dedo na ferida e determinam à administração pública que qualifique os servidores que trabalham na área de licitações e contratos. Com a qualificação, nós conseguimos celeridade e segurança jurídica. E esse esforço que os tribunais de contas têm feito, eles vêm exatamente numa linha no sentido de que as pessoas que trabalham com licitação não é que tenham que ter estabilidade, mas tenham que ser qualificadas previamente para o desempenho da função. Vamos, então, verificar como atuou essa nova lei. A nova lei está chegando, mas ela vem chegando com alguma inteligência diferenciada em relação ao ordenamento jurídico. Ela não revoga o 8666 imediatamente. Ou seja, os gestores municipais, a que se referiu a procuradora Regina, que tomaram posse agora, eles podem continuar utilizando a 8666 até 2 anos após a publicação dessa lei, que deverá ocorrer na segunda quinzena de março ou na primeira quinzena de abril. É onde se estima a publicação, se tudo correr bem no Congresso, no Senado Federal. Então, pode continuar usando a 8666 pelo prazo de 2 anos. Posso continuar utilizando a lei do pregão, o RDC, por mais 2 anos. E posso passar a utilizar a nova lei a partir da sua publicação. O que eu tenho recomendado aos meus amigos? Utilizem a lei 8666 por mais uns 6 meses, mas podem começar a utilizar imediatamente a contratação direta sem licitação, as dispensas e inexigibilidades, porque a nova lei cuidou muito melhor desse assunto, liberando, inclusive, o valor da dispensa para o teto de R$100 mil, no caso de engenharia, e no caso de demais serviços e compras, R$50 mil.
Então, esse alívio para as contratações sem licitação já pode ser adotado logo após a publicação da lei. E continuar utilizando a 8666 até que a equipe passe por um treinamento. E esse treinamento virá do Tribunal de Contas. Exatamente. A lei determina no artigo 172 que o Tribunal de Contas qualifique. A gente já vai chegar lá, eu vou antes passar aqui para vocês algumas ideias. A primeira ideia que eu queria passar para todos os senhores é a minha noção, depois de ter devotado ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público quase 2 décadas de serviço, a minha ideia de um modelo ideal de controle é o Sindacta. Isso mesmo, é o Sindacta. Por quê? Porque o Sindacta está lá controlando um avião, ele é respeitado pelo piloto, ele não está dentro da aeronave, mas se o Sindacta disser suba 1000 metros, o piloto não vai discutir. Ele sabe que o controlador tem o domínio de todo o processo que ele convive numa cabine e sabe, inclusive, o que deve ser corrigido imediatamente. A gente não encontra piloto discutindo com o Sindacta. Claro que o regime democrático, o recurso é necessário. Eu estou dizendo que esse é o controle que não atrapalha ninguém e que é muito mais respeitado. Então, como nós temos essa visão e sabemos que hoje o ladrão rouba, num toque de mouse, em segundos, bilhões, nós temos que desenvolver e fortalecer os tribunais de contas. E essa nova lei, ela passa exatamente a fazer isso, dependendo da versão que você estiver, né? No artigo 168, no capítulo 3 da lei, que trata controle das contratações. Existem 2 versões. A versão que foi votada no Senado, e o artigo é 167, e a versão que saiu agora da comissão de redação, que é o artigo 168, tá certo? Então, dependendo da versão que você estiver trabalhando. Eu tinha construído minha palestra há uns 20 dias atrás, com base no projeto de lei anterior a essa comissão de redação do Senado. Vamos lá, que trata o artigo 68. Depois a escola vai, então, passar para todos vocês os slides que eu preparei para essa palestra e que, nesse momento, nós estamos abreviando aqui e eu pretendo, com a minha didática, superar qualquer problema, inclusive o problema de tempo. No artigo 68, eu vou ler o caput, só o caput, porque ele cria uma coisa nova, né? Não fui eu o autor dessa ideia, mas é uma coisa nova com quem os tribunais de contas terão que conviver, uma nova terminologia. O artigo 68 coloca o seguinte: as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controle preventivo, que é o controle mais barato que existe. Então, as contratações deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinados ao controle social. Ou seja, a ideia da publicação em diário oficial não existe nessa lei, mas, basicamente, o controle social deve operar. Por isso, eu sugiro que os tribunais de contas deem um tratamento diferenciado ao controle de licitações. E a norma continua trazendo essa novidade aqui. E sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Defesa? Linha de defesa, entenda-se, linha de defesa da regularidade, do erário. Né? Alguém criou isso e conseguiu colocar na lei. Hoje, ela está vindo com essa regra. E não há nenhum indicativo de veto a esse dispositivo. Então, ela cria 3 linhas de defesa. A primeira, que são dos agentes de licitação e autoridades que atuam em governança. A segunda linha de defesa é assessoramento jurídico e o controle interno do órgão. E a terceira linha de defesa
é o controle interno da administração pública e Tribunal de Contas. Uma nova terminologia que nós vamos ter que nos adaptar, né? Então, nós, quando escrevermos as normas que os tribunais de contas editarão sobre controle de licitação, vamos ter que nos reportar a distribuição desse controle em 3 linhas de defesa, né? Eu não apreciei a inclusão desse dispositivo, né? O que está aqui colocado poderia ter sido feito de outro modo. E o parágrafo primeiro coloca, na forma de regulamento, a implementação das práticas que se refere ao CAP será de responsabilidade da alta administração e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes. Há muito tempo, a sociedade, e até na intimidade que nós temos com membros dos tribunais de contas, reclamam de que, às vezes, o controle fica mais caro do que o próprio proveito do controle, né? Então, a norma vem aqui no parágrafo primeiro colocar essa ideia, né? O parágrafo 2º valoriza ainda mais o Tribunal de Contas ao colocar que, para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da lei tal, né? Da lei de acesso à informação, deverão ter acesso irrestrito, né? E vai haver o compartilhamento do sigilo. Os integrantes da linha de defesa, e aí ele coloca o que devem fazer. Então, veja, o dispositivo vai estabelecer como o Tribunal de Contas vai controlar as licitações e contratos. No inciso 1, coloca, quando for simples impropriedade formal, vai determinar o saneamento. Quando houver irregularidade que configure dano à administração, providências para apuração das infrações, observada a segregação das funções e a necessidade de individualização das condutas. Quando ingressei no Tribunal de Contas, há 3 décadas, em abril de 1990, os tribunais de contas citavam as pessoas para se defender e não individualizavam a conduta. Então, nós desenvolvemos um trabalho muito grande, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, e também nas aulas no Tribunal de Contas da União, para que as condutas sejam individualizadas e segregadas às funções. Recentemente, inclusive, atuando na advocacia, um servidor foi acusado de uma irregularidade, mas pelas normas ele não tinha competência sequer para ter a conduta omissiva ou a conduta ativa exigida pelo Tribunal de Contas. A competência era de outro. Então, veja que nós aprendemos na faculdade lá. Agente competente é o primeiro elemento. E aqui a norma vai reclamar que o Tribunal de Contas segregue as funções a partir dessas competências para definir responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, colocar, como muitas vezes a gente faz erradamente, ao pregoeiro uma responsabilidade por superfaturamento. Tenho que considerar que a responsabilidade do pregoeiro é julgar um processo de licitação a partir da estimativa de preços elaboradas por outro órgão. Então, o pregoeiro recebe lá, qual o preço da caneta? O preço da caneta é R$2. Então eu vou julgar de acordo com a estimativa que me deram. O que acontece é que na maior parte dos órgãos, o pregoeiro também faz pesquisa de preços. Então o Tribunal de Contas tem que condenar o pregoeiro por superfaturamento. Então, no artigo 68, a novidade são 3 linhas de defesa e a novidade específica que trata da forma como deve ser considerado, atuado e julgado impropriedades formais e as irregularidades que geram dano ao erário. Então, no julgamento, nós teremos que trabalhar no próprio voto, colocando que tipo de irregularidade encontramos, se é do inciso 1 do parágrafo 3º ou do inciso 2. Artigo 169. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco,
e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos da contratação. Tá? Então, veja, e o artigo 169 vai mandar observar de novo o 168, parágrafo 3º, irregularidade formal ou irregularidade que gera dano ao erário. O que o 69 está fazendo aqui? É que, muitas vezes, os tribunais de contas se consideram no dever de resgatar uma dívida com a sociedade e exibir para a sociedade que o controle está atuando. Nós todos sabemos que esse é um fator que dissimula aqueles que querem praticar uma irregularidade, uma atuação ostensiva. Né? Quando a gente viaja para outros países, ou viajávamos, uma coisa que chama atenção, por exemplo, em alguns países na capital, toda hora está passando com a sirene ligada uma viatura da polícia. Então, por exemplo, Paris, que tem um grau de violência correspondendo a 5% da violência no Brasil, toda hora tem alguém passando com a sirene. Então, os tribunais de contas, muitas vezes, têm que ir à sociedade mostrar o quanto trabalham. E, muitas vezes, isso é mal compreendido. Aqui, no artigo 169, é colocado o dever da manifestação prévia, para que o gestor não seja surpreendido. Eu parei uma licitação. Então, uma das propostas que nós temos para esse novo cenário é anunciar o que estamos trabalhando. Estamos verificando a concorrência de concessão, a dispensa de licitação para a construção de uma ponte. Então, nós avisamos a sociedade onde estamos trabalhando, exceto nos casos em que a atuação possa levar à ocultação de provas. Né? Então, o artigo 169, ele coloca oportunidade, materialidade, relevância e risco. Né? E autoriza, no parágrafo 3º, desconsiderar documentos que são inseridos no processo meramente protelatórios. Né? Essa redação veio de agente de controle, não foi minha iniciativa. Né? E qualquer licitante pode representar também ao Tribunal de Contas por irregularidade em licitação e contratos, tal como está hoje no artigo 113, que passa a virar o parágrafo 4º do 169. No artigo 170, foram colocadas 3 grandes balizas. Né? A primeira delas é viabilizar a oportunidade de manifestação aos gestores. Ora, os tribunais de contas do nosso país, eu diria todos, têm uma preocupação muito grande em citar a parte envolvida, o agente da licitação, o responsável pelo pregão, pela concorrência. Aqui a norma vem reafirmar esse dever, o dever de viabilizar a oportunidade, né, e também a oportunidade quando o tribunal deliberar sobre a rotina de trabalho do servidor. Veja, muitas vezes é suspensa uma licitação. Então, aqui a norma está exigindo a manifestação do servidor, do agente político que está envolvido no processo. Né? E toda vez que determinar alguma coisa, considerar o custo-benefício da sua ordem. Né? No passado, eu presenciei, por exemplo, os senhores se recordam, o esforço que fez a Controladoria Geral da União sobre suprimento de fundos no cartão. Lembram? Pois é, um agente público comeu uma tapioca e pagou no cartão corporativo. Isso gerou um escândalo nacional, onde veio à tona realmente muitas irregularidades no uso do cartão. Mas o cartão era muito menor que o suprimento de fundos em dinheiro. Porque o cartão, quando a administração pública dá, coloca assim, esse cartão não pode ser utilizado para compra de roupa, para permanência, para pagar motel. Então, a administração, quando concede o cartão, já faz todos os bloqueios, é uma ferramenta muito melhor. E a CGU devotou meses de trabalho atrás de despesas ínfimas, cuja relação custo-benefício
gerou um espetáculo midiático que ninguém foi atrás. Né? As normas continuaram sendo as mesmas, com pequenas mudanças. Então, é importante que, no trabalho que se faz no controle, e aí não é Tribunal de Contas, é o controle nacional, né? Todo o controle, seja sempre considerado o custo-benefício das proposições. Artigo 170, inciso 1. E no inciso 2, a adoção de procedimentos objetivos e imparciais. Né? Por quê que a norma vem aqui considerar? Porque nós temos nos tribunais de contas, a partir da vigência do Código de Processo Civil, é necessário que o Tribunal de Contas observe seus precedentes. Eu não posso hoje tomar uma decisão de um modo, amanhã de outro modo. Quando eu tiver que decidir de modo diferente, eu tenho o dever de justificar por quê. Né? E a definição de objetivos. Aqui no artigo 170, no inciso 3, a definição de objetivos das diversas formas de empreitadas. Né? Eu tenho que considerar, olha, por que estão fazendo essa PPP? Qual o objetivo disso quando eu vou trabalhar em controle? E o parágrafo 1º fixa prazos. Se o Tribunal de Contas suspender uma licitação, ele tem que decidir a continuidade ou não em 25 dias úteis. E quando mandar parar uma licitação, o Tribunal de Contas deverá dizer como será garantido o atendimento do interesse público. Estou parando a contratação por emergência de uma ponte no Pará. Tá, quais providências que eu entendo que o gestor pode adotar? Ou, por exemplo, estou parando a contratação de uma licitação de vigilância. Eu posso informar ao gestor. Estou vendo aqui que vai vencer a licitação. Então, você pode contratar por emergência. Inclusive, a mesma empresa se mantém no mesmo preço. Tá certo? Então, nesse modo, o Tribunal de Contas vai se expor um pouco mais. E vai se expor um pouco mais porque ele vai ter que ser o parceiro do gestor para enfrentar uma ordem de suspensão de licitação. O que exigirá dos tribunais de contas e de todos os que trabalham nos órgãos de controle um novo enfoque sobre isso. Aqui no artigo, assim, e quando determinar a suspensão, o Tribunal de Contas também pode mandar apurar logo a responsabilidade. No artigo 171, artigo preocupante, né, porque o Código Penal criminaliza o artigo 171 como estelionato, tanto que na Constituição brasileira nós não temos o artigo 171. Eu não sei se vocês notaram isso, eu sempre lembro aos meus alunos, né? No artigo 171, há uma dúvida se ele será ou não vetado. Eu explico por quê. Porque no artigo 171 foi colocado que o Tribunal de Contas da União vai editar súmula que vai ser observado pelos tribunais de contas dos estados. Atrás dessa ideia, existem duas proposições diferentes. A primeira é, o TCU não manda no Pará, e muito menos no TCM do Pará. Ok? Eu não tenho que observar a súmula do TCU de jeito nenhum. E existe uma outra teoria, à qual eu me filio, por entender que a interpretação final de lei federal cabe ao Superior Tribunal de Justiça. E os tribunais de contas deveriam atuar de forma integrada para que a sociedade soubesse, o próprio empresário, que em qualquer parte do país haveria, nos casos mais polêmicos da nova lei, súmula, que seria observado no cenário nacional. Então, isso vem, eu acho que os meus jovens amigos que me assistem não vivenciaram a regência do Decreto-Lei 2300 de 86, de 1986. O Decreto-Lei 2300 colocava a seguinte regra: o TCU vai regulamentar essa lei. Isso mesmo. Então, há um motivo histórico também. O que estaria errado, no meu sentir, é o TCU, de uma hora para outra, começar a baixar súmula sem uma audiência dos demais tribunais de contas. E essa audiência é uma ideia que nós estamos levando lá à presidência do TCU, né, nos próximos dias, para que a edição dessas súmulas venha a ser um consenso. Né? Os tribunais de contas
tem feito um trabalho belíssimo, né, com o Instituto Rui Barbosa, com a Tricom, né, foram determinantes no fato da Lei de Responsabilidade Fiscal pegar no Brasil. Agora, houve um afrouxamento geral, né, nos últimos 5 anos, um afrouxamento geral na responsabilidade fiscal. Mas eu coloco aqui, esse dispositivo pode haver um consenso. Estão discutindo ou não se vai ter veto nesse dispositivo ou não. E o artigo 172. Esse merece uma leitura, porque está exatamente na linha que os conselheiros sempre buscaram, inclusive do TCM do Pará, que tem feito congressos belíssimos para os gestores municipais, né? Praticamente todos os anos um evento. E o artigo 172 vem coroar a função mais nobre do Tribunal de Contas, que é a função orientadora. Realmente, essa redação aqui, eu contribuí para essa redação, na verdade, eu sugeri a inclusão desse dispositivo desde a época da primeira votação no Senado, né, quando foi relatora a senadora Cátia Abreu, né, e eu propus, entre outros dispositivos que eu propus nessa norma, foi esse aqui. Eles mudaram a redação, né? Eu tinha colocado outra redação. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos, designado para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Trabalhando no Tribunal de Contas, certa vez um repórter me procurou e me perguntou como é que eu sentia se realmente o Tribunal de Contas atuava e conseguia coibir as irregularidades. E eu reclamei da falta de instrumentos para isso. Um ponto relevante, e eu brinquei com esse repórter, e ele acabou depois levando essa ideia em frente, é que as irregularidades, 90% a gente pode dizer que foram praticadas por aqueles que não conhecem a legislação em vigor. A questão é que os 10% que conhecem levam 90% dos recursos irregulares e se apropriam deles. Então, veja, eu passei por algumas experiências na minha vida e queria compartilhar nesse minuto restante, quando estou encerrando a minha exposição, para dizer o seguinte: num estado da nossa federação, eu investi na minha vida 140 horas de qualificação. E uma licitação, uma concorrência que levava, quando eu iniciei, 320 dias entre o pedido, 320 dias entre o pedido e a assinatura do contrato, passou a ser realizada em 120 dias, porque os servidores estavam qualificados. Então, ao determinar que a administração pública tenha a qualificação pela escola de contas dos tribunais de contas, essa lei não só coloca a escola de contas como uma obrigação do Tribunal de Contas, claro que eu posso criar uma outra instituição, né, uma universidade de contas, seja lá o que for, mas coloca uma obrigação. E mesmo numa escola de contas, a relação custo-benefício tem que existir. Mas agora ela tem um ideário mais nobre: fazer essa nova lei ser efetiva, qualificar primeiro antes de punir. E isso faz com que os tribunais de contas sejam cada vez mais o repositório das esperanças da sociedade. O ministro Carlos Veloso, e eu tenho um artigo falando sobre isso, colocou que os tribunais de contas, certa vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele sintetizou os tribunais de contas com a seguinte expressão: tribunais de contas são casas de esperança. E aí eu acrescento: esperança que nós poderemos iniciar uma revolução silenciosa pela qualificação de servidores públicos
que, se tiverem os atributos que a maioria tem, ser honesto e comprometido com o interesse público, será a melhor revolução de todos os tempos na área de licitações e contratos, e daí em diante para todas as áreas. Então, a oportunidade singular que nós estaremos vivendo a partir da edição dessa nova lei, que tem defeitos, mas tem muita coisa boa, tá certo? E com essas palavras e com o coração cheio de gratidão em relação aos servidores do Tribunal de Contas, com que eu tive a oportunidade de conviver recentemente, mais de perto, na elaboração das novas normas do Tribunal de Contas, e também aos conselheiros que tiraram um pouquinho do tempo para prestigiar a nossa exposição, eu encerro a minha breve fala. Obrigado a todos.